Lula defendeu Alexandre de Moraes contra Donald Trump e eu já vou te mostrar o vídeo disso. E Lula e o STF acabaram revelando o seu grande medo. E não, eu não tô falando do Trump aqui. Eu tô falando de um medo maior ainda. É algo que faz eles ficarem desesperados. E eu já vou te contar o que é. Mas antes disso, um muito bom dia e um excelente começo de semana abençoado para você e para sua família. Hoje, na minha oração com a Sofia, pela manhã, enquanto eu levava ela para a escola, eu pedi que seja uma semana boa e que por onde a gente vá, a gente leve o bem. E essa é a minha oração hoje para você também. Que seja uma semana boa para você e que por onde você vá, você leve o bem. Que seja uma semana abençoada e abençoadora. Nesse nosso encontro com justiça, eu vou te mostrar duas falas do Lula ontem, durante o evento político do PSB, em que o João Campos, que é o prefeito de Recife, assumiu a presidência do partido. E como não podia deixar de ser, adivinhe, Lula pegou o microfone, e aí você já sabe, falou um monte de besteiras, de asneiras, defendeu Alexandre de Moraes, atacou Donald Trump, mas acabou também confessando qual é o grande medo que ele e o STF compartilham. E em cima desse discurso de ontem, eu quero destacar duas coisas para você. Primeiro, eu quero destacar uma mentira de Lula que tem a ver com o que o STF está prestes a fazer nessa semana. E em segundo lugar, em seguida, eu quero te mostrar o grande medo de Lula e do STF. Então bora aqui comigo, direto ao ponto, pro vídeo de Lula, falando mais uma das suas grandes mentiras. Olha aí. O dos Estados Unidos quer processar o Alexandre de Moraes, porque ele está querendo prender um cara brasileiro que está lá nos Estados Unidos fazendo coisa contra o Brasil o dia inteiro. Olha que história é dos Estados Unidos querer negar, sabe, alguma coisa e criticar a justiça brasileira. Eu nunca critiquei a justiça deles. Ele faz tanta barbaridade, eu nunca critiquei. Faz tantas guerras, mata tanta gente. Por que eles vão querer criticar o Brasil? Como é que é, Lula? Você nunca criticou a justiça dos Estados Unidos, então? É sério mesmo? Que cara de pau! Então esse aqui, ó, que eu vou mostrar, esse aqui, ó, não é você, né? Esse aí não deve ser você. Esse aí é um clone seu. Será que é um sósia? Ou vai me dizer aí que é inteligência artificial? É a hora do VAR. Confere aí comigo, vamos rodar o VAR. Eu vou dizer uma coisa como presidente da República desse país. Tudo o que aconteceu nesse país foi uma mancomunação entre alguns juízes desse país, alguns procuradores desse país, subordinados ao Departamento de Justiça dos Estados Unidos, que queriam e nunca aceitaram o Brasil ter uma empresa como a Petrobras. Eles não queriam que a gente tivesse a Petrobras em 1953. Gente, que falta de senso de ridículo com essas teoria da conspiração, mas olha a mentira! Olha mais uma mentira pro rol das mentiras do Lula, que já era um rol grande, mas explodiu nesse novo governo. Mente que nem sente. Falou, nunca critiquei a justiça americana, tava aí, dizendo que a justiça americana, o Departamento de Justiça americano, tava mancomunado com procuradores, juízes brasileiros. Olha, eu já vou te mostrar qual é o grande medo que ele confessou. Mas eu tinha que te mostrar isso aqui. Por quê? Porque a STF vai julgar nessa quarta-feira a regulação das redes sociais. E é por isso, gente, que o Lula apoia regulamentar as redes sociais. É por isso aqui. Ou melhor, por isso que ele apoia censurar as redes sociais. Porque com as redes sociais e a internet livre, eu posso buscar o vídeo do Lula do passado desmentindo o Lula do presente e expor as mentiras dele, desse desgoverno. Eles querem controlar o discurso, a narrativa. E já confessaram que a China é uma inspiração para isso, uma referência. Querem trazer gente da China para mostrar como fazer. Eles querem censurar as redes para transformar o Brasil em uma distopia autoritária, em que eles conseguem apagar o que disseram no passado quando for conveniente politicamente. Se você gostou desse meu VAR aqui no Lula, senta o dedo aí no like com força para mais gente ver e não se enganar com o Lula, afinal de contas temos eleições aí no ano que vem. Então senta o dedo no like com força e vamos aqui agora para o segundo ponto, que foi quando o Lula confessou nesse mesmo evento qual é o maior medo dele e do STF. E tem tudo a ver com o que a gente viu até agora. Afinal, por que Lula mentiu aqui e atacou a justiça americana ontem? Para defender Moraes e o STF. E aí olha aqui a manchete do UOL que revela o grande medo de Lula e do STF. Confere aí, ó. Precisamos ganhar maioria no Senado, senão vão avacalhar o STF, diz Lula. Ah, agora sim, hein?
agora sim, Lula tá falando uma verdade, agora sim, porque ela vem aí dos medos mais profundos do coração deles, de que a direita domine o Senado em 2026 e consiga avançar o processo de impeachment constitucional de ministros do Supremo. Olha o pânico deles, dá uma olhadinha aqui, ó, no pânico deles. Precisamos ganhar maioria no Senado, senão esses caras vão avacalhar a Suprema Corte. Não é porque a Suprema Corte é uma massa doce, não. É porque precisamos preservar as instituições que garantem e defendem a democracia desse país. Se a gente for destruir aquilo que a gente não gosta, não vai sobrar nada. Diz o Lula. Mas espera aí, por que o grande medo de Lula tá agora no STF e não tá em ele perder a presidência em 2026? Por que ele coloca isso aí como um grande medo dele, hein? Você conseguiu entender isso? Olha, mal a gente viu que o Lula tinha falado uma verdade, o grande medo, mas deixa eu observar aqui que aqui já tem uma grande mentira de novo. Lula, você é incorrigível. Você não tem interesse nenhum em preservar as instituições que garantem e defendem a democracia. Você quer o quê? É preservar o grupinho de togados que garantem e defendem você, o PT e a companheirada toda de roubo, que blinda vocês, que protege vocês, toda essa grupo de ministros que blindam e protegem todo esse grupo do PT que praticou mensalão, praticou petrolão e que continua roubando a gente. Vocês querem proteger os ministros que anularam, que destruíram a Lava Jato, para que vocês pudessem voltar ao poder e causar de novo o maior escândalo de corrupção da história do Brasil. Olha, nisso ninguém supera o PT. O PT só consegue superar a ele mesmo. É recorde atrás de recorde. Mensalão, o maior escândalo da história. De repente, Lava Jato, o maior escândalo da história. De repente, INSS, o maior escândalo da história. Nisso o PT é bom, gente. Veja como eles são bons. Agora tem a roubalheira do INSS, em que, aliás, já começaram a aparecer deputados de gente graúda envolvida e o caso agora vai parar no STF. Deve ter gente gritando lá no PT, comemorando. Vai pro STF! Vai pro STF! Lembra aquela cena do filme? Vai pro STF! Olha, a cada governo vocês se superam na corrupção, na roubalheira, na bandidagem. O medo de vocês, então, é esse, vamos falar francamente. O medo é de não ter amiguinhos no Supremo para anular as provas, os processos, para devolver o dinheiro roubado, para proteger os amigos empresários que ficam aí viajando com vocês pelo mundo. O interesse de vocês é apenas esse, nada mais. Ter essa balela aí de salvar a democracia. Mas se depender de nós, isso aí vai acabar. E é por isso que eu quero falar agora direto com você que está aqui comigo. Se junte a mim nessa luta para a gente fazer o pior pesadelo de Lula e dos ministros do STF se tornar realidade, que é mais de 54 senadores de direita eleitos em 2026. Vamos fortalecer a direita, vamos preparar os quadros que vão renovar a política em 2026. E eu quero fazer um convite para você. Junte-se a mim, ao Marcel Van Hatten, ao Salles, ao Luiz Lima, a Eduardo Girão e a muitos outros do time do Novo. Você pode ajudar de várias formas e uma delas é se filiando hoje no link deltandalagnol.com.br/novo. E se você quiser ser candidato, eu convido você a fazer parte da nossa Jornada 2026, que vai te preparar com tudo o que você precisa saber para uma jornada de sucesso na política. Um grande abraço e mais uma vez eu oro para que você tenha uma semana abençoada e abençoadora. Skig, 2 dito pelo ChatGPT, nós do canal. O Patriota. Acreditamos que o Brasil vive um momento decisivo. A recente defesa feita por Lula ao ministro Alexandre de Moraes, somada à crítica velada e contraditória ao sistema de justiça dos Estados Unidos, revela o verdadeiro temor das elites políticas que hoje ocupam o poder. O povo livre, informado e atuante nas redes sociais e nas urnas. É nítido que Lula e o Supremo Tribunal Federal têm um medo em comum: o avanço da direita no Senado. Essa preocupação é mais do que legítima para eles. Afinal, uma maioria conservadora no Congresso poderia abrir caminho para freios institucionais reais contra os abusos de ministros do STF que vêm atuando não como guardiões da Constituição, mas como blindagem política de um governo que tem muito a temer da verdade. A fala de Lula no evento do PSB foi carregada de incoerência e cinismo. Ao mesmo tempo que se diz defensor das instituições e da democracia, ataca abertamente os Estados Unidos, dizendo que nunca criticou a justiça americana, mesmo existindo registros públicos onde ele acusa a justiça daquele país de conspirar contra o Brasil na época da Lava Jato. É o retrato do populismo autoritário. Muda de discurso conforme a conveniência política, distorce os fatos
e tenta reescrever a história para manter o controle da narrativa. O verdadeiro medo do PT e do STF não é o avanço de Donald Trump ou a crítica internacional. O que eles temem é algo muito mais poderoso: a soberania do povo brasileiro sendo restabelecida nas redes sociais, nas ruas e nas urnas. A tentativa de regular, ou melhor, censurar, as redes sociais tem o claro objetivo de calar vozes dissonantes, impedir o resgate de vídeos e declarações passadas que desmascaram suas mentiras, e manter um monopólio narrativo que não resiste à luz da verdade. Não se trata de defender a desordem nas redes, mas sim de garantir que a liberdade de expressão não seja sequestrada por quem hoje ocupa o topo da estrutura de poder. A comparação com o modelo chinês, feito por membros do próprio governo, é reveladora. Querem importar censura, controle de pensamento e vigilância estatal para sufocar qualquer oposição legítima. Quando Lula diz que precisa garantir maioria no Senado para proteger o STF, ele confessa o que há de mais perigoso. Não se trata de proteger a democracia, mas de proteger seus próprios aliados. A independência dos poderes virou um jogo de conveniências, e o Supremo, que deveria julgar com base na lei, virou refúgio para garantir impunidade a políticos e empresários ligados ao governo. Portanto, é urgente que a direita se organize, se fortaleça e se prepare para 2026. Precisamos de uma bancada majoritária no Senado comprometida com o Brasil, com a liberdade, com a justiça verdadeira, aquela que não é seletiva, que não acoberta, que não serve a governos, mas sim ao povo. A luta é clara: ou entregamos nossa democracia a um grupo que quer apagar o passado e controlar o futuro, ou tomamos o destino do Brasil nas mãos novamente com coragem, união e ação, política consciente.